Bom, prosseguimos a sessão matinal do nosso segundo dia com a apresentação de amigos e por isso é uma honra apresentar, para mim, apresentar o Pedro Sepúlveda, que é professor auxiliar do Departamento de Estudos Portugueses da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e investigador no Instituto de Estudos de Literatura e Tradição da mesma faculdade. Coordena o projeto Estranhar Pessoa, que, se não estou em erro, comemora agora 10 anos do seu início, e tem sido marcado o desenvolvimento deste projeto por um intenso debate crítico, caracterizado pela abertura dos seus colóquios, seminários abertos e da revista Estranhar Pessoa, cujo último número saiu também esta semana. Portanto, as novidades mais recentes. O Pedro é também coordenador da edição digital de Fernando Pessoa, projetos e publicações, portanto, pessoadigital.pt, que seguimos, portanto, com a edição crítica digital e que o traz hoje aqui com editar o publicado, as publicações de Fernando Pessoa em pessoadigital.pt. Muito obrigado. Aqui, muito bem. Boa tarde a todos, já é boa tarde entretanto. Agradeço muito especialmente o convite que me foi endereçado pela organização para aqui estar, é com muito gosto que o faço e agradeço a presença de todos, seja na sala ou à distância. E saúdo naturalmente esta importante iniciativa de partilha de ideias em torno da edição. O meu propósito hoje será o de refletir, com base em alguns exemplos, sobre o modo como a edição das publicações em vida de Pessoa, que constitui uma parte do projeto Edição Digital de Fernando Pessoa, Projetos e Publicações, que vocês veem projetado e de que eu vou mostrando alguns exemplos, procura oferecer uma maior proximidade dos leitores com a materialidade dos textos que compõem a obra. Esta apresentação, é importante sublinhar isto, foca alguns pontos que são objeto de maior desenvolvimento num artigo redigido de forma conjunta com os colegas Jorge Uribe e Ulrika Hennig-Rama, que são co-editores desta edição digital, que será publicada em breve na revista Espanha. Irei para este efeito, ou para o efeito desta apresentação, concentrar-me somente na edição das publicações em vida do autor, que na versão 1.0 da edição digital integra as publicações concretizadas em jornais e revistas entre 1912 e a data da sua morte, integrando a edição ainda as suas listas de projetos elaboradas após 1913. A edição das publicações em vida apresenta, a meu ver, algumas particularidades dignas de nota que favorecem esta proximidade dos leitores com a materialidade dos textos. Esta proximidade é estabelecida essencialmente a 4 níveis. O primeiro é a visualização paralela das fontes primárias, neste caso facsímiles dos originais das publicações e do texto editado. Eu passo a mostrar um exemplo de que irei falar mais adiante. Da publicação Alguns Poemas em Atena, em 1924. O segundo ponto, ou o segundo nível deste estabelecimento de proximidade, é o de modos distintos de acesso às mesmas fontes, através da sua indexação por autor, tipo de documento, género, cronologia e referências a nomes e títulos de obras ou periódicos, que, enfim, é visível este tipo de indexação desde logo na barra da edição. O terceiro nível em que é estabelecida esta proximidade é uma atenção particular ao modo específico como cada texto foi escrito e publicado pelo autor, ou escrito ou publicado, considerando o seu contexto e as suas características próprias enquanto peça bibliográfica. Este é um ponto fundamental que será objeto de desenvolvimento em seguida e a que eu irei regressar.
Um quarto aspecto é ainda o das hiperligações entre diversos textos, apresentando-se um texto como porta de entrada para outros com os quais mantém uma relação intertextual. Irei também falar deste aspecto. Esta atenção particular às características bibliográficas de cada publicação vai ao encontro das considerações de Jerome McCann a respeito da importância do código bibliográfico do texto. Alargando as suas considerações ao âmbito da edição digital, McCann sublinhou a necessidade de conciliar, através do digital, os propósitos da edição crítica e da edição facsimilada, dando a ver as particularidades bibliográficas do suporte de cada texto, assim como o seu contexto particular de publicação. A edição contempla essas particularidades através da articulação entre o facsímile e o texto editado e da apresentação de cada texto enquanto peça pertencente a um dado contexto e publicada num suporte com características visuais e linguísticas próprias. O propósito de preservação das características particulares de cada publicação conduz à consideração de todas as publicações em vida do autor de cada texto de dois modos distintos. Sempre que o mesmo texto foi integrado em conjuntos diferentes que o reposicionam, as publicações são editadas enquanto peças autónomas. Se o texto foi republicado pelo autor, não existindo este tipo de alteração da sua posição na obra e apresentando somente algumas variações linguísticas, é estabelecido um texto crítico que contempla as variantes textuais de cada publicação. Em qualquer destes textos é mantida a ortografia original das publicações, surgindo apenas com a ortografia atualizada as referências aos lugares de publicação e as notas editoriais. Serão, no entanto, em breve disponibilizadas também versões dos textos publicados em vida de pessoa com a ortografia modernizada, podendo o leitor optar assim pelo visionamento de uma ou outra versão ortográfica do texto. Num caso que é particularmente significativo do ponto de vista da transformação de sentido operada, Pessoa integra num novo conjunto de poemas anteriormente publicados de forma num novo conjunto poemas anteriormente publicados de forma isolada. Em alguns poemas, este exemplo que vem, publicado em Atena em 1924, Pessoa dá a conhecer pela primeira vez os poemas Sacadura Cabral e Gládio, integrando ainda em De um Cancioneiro 14 poemas, 4 dos quais já publicados. Estes 4 poemas já publicados anteriormente, integrados sem título no novo conjunto, foram publicados sob os títulos Impressões do Crepúsculo, em A Renascença, em 1914, A Ceifeira, em Terra Nossa, 1916, Canção de Outono, em Ilustração Portuguesa, 1922, e no mesmo suporte e no mesmo ano, sob o título Canção, apresentando estas versões, diferenças ortográficas, de pontuação e também de conteúdo significativas, cada uma correspondendo a uma entrada autónoma da edição. Passo a mostrar título de exemplo, Impressões do Crepúsculo. Para além destas diferenças ao nível do texto dos poemas, é de assinalar ainda algumas implicações que este tipo de variações têm para a leitura da obra. O título Impressões do Crepúsculo, por exemplo, abrange um díptico composto por um poema cujo primeiro verso é Ó Sim da Minha Aldeia, republicado em Atena, e um segundo que começa por Pauís de roçar em ânsias pela minha alma em ouro. Salta à vista nesta dupla leitura um contraste de tipo estilístico entre ambos os poemas. Um deles sobre uma estrutura poética próxima da tradição popular portuguesa e outro marcado por reticências, exclamações e versos extensos e frenéticos, embora rimados, que fazem pensar numa influência da poesia francesa fina e secular. Este contraste, em 1914, vincava as diferenças face a uma prática poética próxima do movimento saudosista português, que tinha como órgão de difusão a revista Águia, com a qual Pessoa tinha colaborado e rompido relações em 1913, e a abertura de um caminho para a experimentação vanguardista ou pós-simbolista que o poeta exploraria entre 1915 e 1917, nomeadamente nas revistas Orfeu, Exílio, Centauro ou Portugal Futurista. 10 anos mais tarde, na revista Atena, o poema Ó Sim da Minha Aldeia surge assim inteiramente recontextualizado, retirando-o da companhia de Pauís de roçar em ânsias pela minha alma em ouro, que nunca voltaria a ser publicado, e integrando num conjunto de poemas de índole tradicional e popular, com ecos do romantismo inglês, que configuram uma particular visão do classicismo que a revista recupera.
O caso de alguns poemas é, na realidade, o único em que Pessoa recupera poemas anteriormente publicados de forma isolada, inserindo-os num novo conjunto. Para além da variação de conjuntos que apresenta a publicação dos poemas que serão reunidos no livro Mensagem, mais comum é, no entanto, a situação de republicações isoladas integradas em conjuntos, o que acontece nos casos de Gládio, Névoa, Prece e Passos da Cruz, todos eles editados autonomamente na edição digital. A edição dá a ler os textos de qualquer das publicações enquanto peças autónomas, não só do ponto de vista linguístico como bibliográfico, daí resultando sentidos e experiências de leitura distintas. As notas editoriais a cada texto remetem para a existência de outras versões e indicam as principais diferenças entre elas, incluindo hiperligações para as diversas versões do texto. Talvez possa mostrar rapidamente a título de exemplo, esta é uma nota relativamente curta. Digno de nota é neste âmbito o caso da publicação dos poemas que Pessoa reuniu em 1934 no seu livro Mensagem. Este caso apresenta uma menor variação ao nível da definição de diferentes conjuntos, mas variações particularmente relevantes quanto à atribuição de títulos e variantes textuais. O conjunto de poemas Mar Português, que passo a mostrar, foi publicado em 3 suportes distintos, nas revistas Contemporânea, em 1922, Leitura para Todos, revista mensal ilustrada, em 1926, e Revolução, em 1933. Um dos seus poemas, Prece, foi ainda publicado isoladamente e 3 outros poemas foram incluídos num conjunto posteriormente publicado, que faz diretamente referência ao livro, logo após a sua publicação, titulado Do Livro Mensagem. Enquanto as variações entre publicações distintas, de conjunto ou de poemas isolados, a que correspondem diferentes entradas, são indicadas na nota editorial, as variantes textuais entre publicações de um mesmo conjunto ou de um poema isolado, que incluem a pontuação e a utilização de maiúsculas, são indicadas de forma imediatamente visível no corpo do texto, através do método da segmentação paralela, já referido há pouco pela Sandra. E aqui está um exemplo desse tipo de codificação que oferece esta visualização do aparato crítico. O aparato não é assim apresentado separadamente, mas é diretamente integrado no texto. Em princípio, todas as variantes são tratadas de forma idêntica, o que significa que não é necessário decidir previamente sobre um texto base único. Os editores podem decidir, em cada caso, qual das variantes deverá ser privilegiada. Isto é especialmente relevante no caso de Pessoa, porque permite escolher uma variante correspondente a uma primeira versão ou a alguma posterior, tendo sempre em conta as circunstâncias da obra, planeada ou realizada, e o contexto bibliográfico mais amplo, estabelecendo assim um texto crítico sensível às especificidades da obra. Além disso, o método da segmentação paralela facilita a apresentação das entradas do aparato crítico diretamente no texto para o leitor da edição digital, acentuando assim o facto de a obra do autor, mesmo a publicada, ser objeto de permanente reescrita e essa reescrita ser imediatamente visível. O poema Os Descobridores do Ocidente, que aqui vêem, que forma parte do conjunto de poemas Mar Português, foi publicado 4 vezes, 3 delas em periódicos, em 1922, 1926 e 1933, e em 34 no livro Mensagem, sempre sob o mesmo título de conjunto e ocupando a mesma posição na sequência. Aliás, o mesmo título de conjunto nas publicações em jornais e revistas, título esse que é substituído por Ocidente em 1934, mas sob o mesmo conjunto, Mar Português. Não foi ainda possível disponibilizar reproduções da terceira publicação, em 1933, no jornal Revolução, por dificuldade de acesso ao suporte, pelo que a edição contempla, por agora, apenas as 2 primeiras versões, as mais divergentes entre si, já que a publicação de 1933 reproduz no essencial o texto contemporâneo, incluindo os facsímiles de ambas as publicações e fazendo referência às restantes em nota. Portanto, temos sempre ao lado do texto a respectiva visualização dos facsímiles das diversas publicações, que é a publicação em
leitura para todos, que pode ser ampliado e, enfim, visualizado de acordo com o pretendido. Estas versões de contemporânea e leitura para todos distinguem-se no poema 7 em duas passagens marcadas a azul e permitindo o visionamento imediato das variantes. A republicação do poema em 1926 opta por uma lição textual repetida no início da estrofe seguinte, acaso ou vontade ou temporal, que apesar de criar um efeito de aproximação do sentido de ambas as estrofes, implica a renúncia ao motivo recorrente da hora, a hora propícia ou a força fria. Este motivo foi recuperado na publicação de 1933 e reinventado na publicação em livro deste verso, em 1934, onde se lê no poema que aí se intitula apenas Ocidente, a hora que haver ou a que havia. A versão publicada em contemporânea, em 1922, apresenta assim uma maior proximidade com o livro publicado pelo poeta em 1934, visível também em opções pela letra maiúscula em conceitos determinantes nos poemas. A edição opta, neste caso, por seguir esta primeira versão publicada como texto base, indicando as variantes posteriores através da segmentação paralela. Noutros casos será outra a versão privilegiada. O mesmo método é seguido nas variantes dos poemas, todos eles republicados pelo autor, Gomes Leal, Natal, Canção, O Avô e o Neto e O Menino da Sua Mãe. Note-se que no caso das listas de projetos editoriais, de que não irei falar em detalhe, são apresentadas diferentes versões textuais, correspondentes a diferentes etapas da escrita destes textos, que prescindem do estabelecimento de um texto crítico, adaptando assim o modelo da edição às características do texto em causa. E mostro muito rapidamente um exemplo para perceberem o contraste, mantendo, no entanto, o meu foco nas publicações em vida. Só a título de exemplo, portanto, no caso das listas de projetos de pessoa, que têm uma maior complexidade do ponto de vista da sua disposição gráfica, optámos por apresentar uma transcrição diplomática que inclui diversos elementos, como acrescentos, variantes, outros elementos textuais, e depois uma primeira e uma última versão de cada documento, que nos pareceu, no caso das listas de projetos editoriais, particularmente interessante, com vista a perceber as diferentes etapas no estabelecimento destes projetos, possuindo estes mesmos projetos diversos acrescentes e variantes que os vão modificando no seu próprio processo de escrita, algo que não acontece nos mesmos termos no caso das publicações em vida. No caso da prosa publicada em vida, são poucos os textos que Pessoa publicou mais de uma vez em jornais e revistas, apresentando estes apenas variantes mínimas. Em O Preconceito da Ordem, publicado primeiro no jornal É Real em 1915 e posteriormente em Portugal Semanário Republicano, em dezembro do mesmo ano, encontramos a variante Justíssima Analogia para Injustíssima Analogia. É uma pequena variante que, não se sabendo se trata ou não de um lapso editorial, penso que não valerá a pena mostrar, é só uma referência rápida, tem implicações para o sentido do texto, otorgando-lhe um tom irónico que não é estranho à pessoa e que é assim preservado na edição. Um caso especialmente curioso no âmbito da prosa publicada em vida é o caso dos textos sobre a figura do vigário da tradição popular, que então passo a mostrar, publicado primeiro em 1926 sob o título Um Grande Português e depois em 1929 sob o novo título A Origem do Conto do Vigário. Neste caso, interpretamos o segundo texto como uma versão independente, correspondente, portanto, a uma entrada distinta na edição, sendo neste texto não só o título alterado, como também o seu parágrafo final. Além disso, na segunda publicação, o texto inclui trechos que não são da responsabilidade de Pessoa, mas dos editores do jornal, o que é marcado através de uma codificação textual distinta. Neste caso, cria-se uma interação entre o texto de Pessoa e uma curta-metragem de Leitão de Barros, da qual são reproduzidas as imagens em facsímile.
Fica claro que não só o texto, como o contexto e as particularidades bibliográficas são aqui claramente distintas das da primeira publicação, o que justifica a sua edição autónoma. E passo, a partir destes exemplos, a tecer algumas considerações e a algumas conclusões. Para além da possibilidade de registro e consulta praticamente simultânea de variantes, a edição digital propicia, seguindo como referência o trabalho de autopublicação do autor, uma visão de conjunto da obra, que não é favorecida em edições que optam por seguir diferenciações de género ou autoria da obra. Pessoa em vida publicou tanto poemas como textos em prosa, uma peça de teatro, contos, colunas de opinião, ensaios, ainda textos acerca dos seus textos, fossem estes poemas ou textos em prosa. Também publicou poemas em nome próprio, de Alberto Queiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos, e textos em prosa assinados com o nome de Pessoa e Campos, com os nomes de Pessoa e Campos. As edições póstumas têm erigido legitimamente diferenciações de género e de autoria como critérios da organização da obra. A particularidade da obra pessoana, na sua condição de conjunto de livros indefinidamente adiados, sublinhada pelos próprios projetos editoriais do autor, desafia, no entanto, este critério de separação. Neste sentido, a edição digital atualiza essa condição de potencialidade adiada, oferecendo ao leitor a possibilidade de se mover no âmbito de um conjunto que aponta para uma coerência de sentido, ainda que permaneça aberto, por meio da codificação de versões e variantes e da criação de hiperligações entre os textos. E a respeito das hiperligações, eu passo a mostrar um último exemplo. Famosa tábua bibliográfica de Fernando Pessoa, publicada em dezembro de 1928 na revista Presença, em que contém uma antologia das suas próprias publicações realizadas até este momento, elaborada pelo poeta com vista a recuperar a atividade editorial que desenvolvera até então num ano marcado, num importante momento de reconhecimento da sua obra por parte da revista Presença. A transcrição deste documento na edição digital oferece um texto que possui o valor de um índice, apresentando um conjunto de hiperligações com outros elementos da edição, codificados através das respectivas referências que aqui encontram. A leitura da tábua bibliográfica na edição digital, com portal de acesso a outros textos, manifesta uma complexidade implícita e a sua transcrição constitui uma representação do modo como o próprio autor concebia a sua obra, enquanto a redigia e a ia publicando. E este é um princípio seguido também noutros textos, essencialmente nas listas de projetos, quando surgem referências a textos publicados, integrados na edição, essa ligação é feita. Que no caso das listas de projetos é mais difícil, porque, como sabemos, há diversas variações do ponto de vista da definição dos títulos, mas isso só é feito quando, de facto, o título corresponde exatamente a uma publicação realizada e não quando o título é outro, foi outro o título equacionado. No que diz respeito à tradição editorial centrada exclusivamente nas publicações em vida, importa realçar a edição Ficções do Interlúdio, da responsabilidade de Fernando Cabral Martins, que reúne todos os poemas publicados em jornais e revistas entre 1914 e 1935, à exceção dos poemas respeitantes ao conjunto reunido no livro Mensagem. No caso de variações textuais, o editor opta por seguir a lição da última publicação do texto, salvo um ou outro caso particular devidamente justificado, e no que diz respeito a integrações de poemas em novos conjuntos textuais, essa edição mantém apenas uma das entradas bibliográficas, tendencialmente a primeira, para evitar a repetição de poemas, indicando em nota a existência de versões alternativas. Outra edição recente dos poemas publicados em vida, Mensagem e Poemas Publicados em Vida, da responsabilidade de Luís Fagundes Duarte, opta por um procedimento editorial distinto, o de manter os diversos conjuntos de poemas no corpo do texto, o que implica a sua repetição no corpo, por forma a preservar a especificidade de cada conjunto, indicando, no caso das variantes textuais, as diferenças em aparato crítico. Ambas as edições procuram soluções legítimas para transportar para o formato do livro a realidade das publicações pessoanas dispersas por jornais e revistas, tendo necessariamente de proceder a escolhas que implicam um gesto de seleção, mais restritiva em Ficções do Interlúdio, mais abrangente em Mensagem e Poemas Publicados em Vida. As possibilidades oferecidas pelo formato digital
não prescindem também de um gesto seletivo, mas favorecem modos de leitura que colocam mais facilmente que no formato do livro, em confronto diferentes versões do texto, as suas variações textuais, a sua pertença a diferentes conjuntos e géneros, assim como possíveis ligações entre os textos e o visionamento paralelo de textos e facsímiles. Estou mesmo a terminar. A edição digital constitui assim um espaço de interação com diversos elementos constitutivos da obra de Pessoa, que não só enriquece a experiência de leitura e de acesso perdão, aos suportes e à sua história editorial, mas permite também conceber novas formas de compreender o seu conteúdo semântico. Tratando-se de uma obra em que a relação entre as partes e o todo é fundamental, este exercício de leitura convida particularmente à reflexão sobre o modo como estas partes interagem com o todo. As edições digitais são, como sabemos, ferramentas versáteis. Por um lado, permitem integrar diferentes tipos de fontes, editá-las segundo critérios e modelos diversos e segui-las de perto, como no caso das variantes e das diferentes versões das publicações de Pessoa. Por outro lado, todos os dados recolhidos e criados no processo de representação digital das fontes também constituem um arquivo que é possível analisar sob diversas perspectivas, para criar, por exemplo, índices, redes, linhas do tempo, representações gráficas e outras formas que explorem e sintetizem os dados da edição. Talvez mostre a título de exemplo a linha do tempo criada a partir da edição. Há uma linha do tempo geral e há outra linha do tempo, por exemplo, que desenvolvemos mais recentemente, que diz respeito apenas às publicações e aos projetos que dizem respeito à figura de Alberto Queiro. Por exemplo, este tipo de representações é sempre relevante e é possível ser desenvolvida a partir dos dados da edição. Talvez, se me permite, ainda mostre outra rede, já que falamos em redes, que entretanto também foi desenvolvida a respeito das pessoas ficcionais ou reais e figuras mencionadas nos projetos editoriais de Pessoa, que apresenta uma série de referências dessas listas e apresenta graficamente a proximidade entre elas, a proximidade e no sentido de serem mencionadas em documentos do mesmo ano ou mesmo no mesmo documento e do ponto de vista da ocorrência aquelas bolinhas azuis que vêm, quanto mais gordas são, digamos, maior é o número de ocorrências de cada figura mencionada, enfim, só de forma breve, como dois exemplos do que pode ser construído a partir de dados da edição digital, que é sempre um processo em curso e que continuamos a desenvolver num trabalho de equipa. Muito obrigado a todos. Obrigado pela atenção. Muito obrigada, Pedro, por esta apresentação. Creio que abre diversas hipóteses de diálogo, tanto no que diz respeito ao trabalho da edição da obra de Fernando Pessoa, da sua edição digital, sobretudo, mas em geral também, como também no que diz respeito aos efeitos dessa transmediação na experiência de leitura e no tratamento dos dados que a obra de Fernando Pessoa e a sua edição permitem tratar e depois estudar. Por isso, abre este espaço de debate, perguntas, comentários. Professor Manuel Portela. Obrigado. Obrigado, Pedro. Foi interessante ouvir aqui o trabalho que, ver, não é? O trabalho que, entretanto, foi feito. Eu, em 2018, fiz a recensão da versão beta, não é? Esta é a versão 1.0, e a minha pergunta tem a ver justamente com isso, com o desenvolvimento do projeto, não é? Na altura em que eu analisei o projeto, parecia-me que havia uma estrutura, não é? E o que faltava era preencher essa estrutura que estava pré-pensada com mais documentos, mais codificações, mais elementos. Entretanto, já passaram mais de 3 anos e a minha pergunta é se a experiência de fazer isso mostrou que o conceito original e a programação original estavam adequados ou se, entretanto, surgiram outras ideias sobre como desenvolver, digamos, os próprios dados da apresentação, da codificação e da programação que estão contidos no sistema.
Muito obrigado pela pergunta. De facto, a edição digital começou por ser disponibilizada em 2017 nessa versão beta e só mais recentemente, em julho deste ano, apresentámos a versão 1.0, que é, digamos, uma primeira versão completa da edição, mas o completo é aqui relativo, não é? Porque continua a ser um trabalho em curso, mas essencialmente faltava-nos completar certas codificações de documentos que ainda não estavam disponíveis, principalmente ao nível das listas de projetos e depois também do trabalho com a prosa publicada em vida que entretanto disponibilizámos, dentro do arco temporal indicado, e continuamos a trabalhar em textos que serão ainda disponibilizados, como por exemplo as publicações em livro de pessoa, ou os prefácios a livros que ainda não estão incluídos neste corpus. Mas essa pergunta sobre a metodologia é realmente interessante e, na verdade, aquilo que eu apresentei hoje é exemplo disso. Quer dizer, para além destes exemplos de, enfim, novas representações gráficas que são desenvolvidas a partir da edição, como esta linha do tempo dedicada a Alberto Queiro, ou esta rede de figuras que fomos entretanto desenvolvendo, de facto, por exemplo, no âmbito das publicações em vida, nós começámos por apresentar uma transcrição simples de cada publicação e só no momento posterior percebemos o interesse de utilizar este método da segmentação paralela para marcar as variantes entre as publicações e que é de facto muito relevante desse ponto de vista. Estas hiperligações foi também uma descoberta que entretanto fizemos, que de facto seria interessante criar esta rede interna à própria edição, a nível de hiperligações entre os textos. Portanto, estes são dois exemplos que imediatamente me ocorrem de transformações que o modelo foi sofrendo. Por exemplo, a segmentação paralela foi algo que não pensámos inicialmente. Tínhamos no caso das listas de projetos, como eu mostrei brevemente, uma ideia diferente, não é? A ideia de transcrição diplomática e depois da geração de duas versões do texto e de facto essa possibilidade de anotar e mostrar as variantes pareceu-nos realmente pertinente. E veremos que outros desafios se irão colocar e irão certamente conduzir a uma reestruturação da própria metodologia, sem dúvida. Pedro, muito obrigado pela comunicação. É uma pergunta muito breve, também dada a hora a que nos encontramos neste momento. Eu não tenho a certeza de ter percebido bem, foi com certeza falta de concentração minha, e pedia que voltasse a um ponto da tua comunicação sobre a distinção entre versão independente e aquilo que não é versão independente. Se podias voltar a esse ponto. Portanto, a versão independente é sempre mais simples mostrando exemplos. Nós consideramos versão independente quando existe um contexto de publicação que resulta num novo conjunto textual, ou seja, quando o poema é inserido num novo conjunto, como aconteceu com alguns poemas, não é? O exemplo de Atena, em que diversos poemas publicados de forma isolada são aí reunidos num novo conjunto, ou quando, a partir de um dado conjunto, acontece um movimento contrário. Os poemas são republicados de forma isolada ou num novo conjunto que é distinto desse. Esses são os casos em que nós consideramos a publicação através de uma entrada distinta de uma versão independente. Não é? No caso da prosa, isso acontece com os textos sobre a figura do vigário, portanto um grande português, e a origem do conto do vigário. Nesse caso, esse caso não é exatamente o caso dos poemas, não é? Não se trata aí de um conjunto, mas trata-se de um novo contexto de publicação, com um novo título, com alterações significativas que justificam essa apreciação. No caso de Mar Português, entendemos que
se trata de uma republicação do mesmo conjunto, que não altera essa forma do conjunto textual, apresenta apenas variações a nível linguístico, e essas são mostradas através da segmentação paralela. Um caso semelhante é o de O Menino da Sua Mãe, portanto é o poema republicado, com o mesmo título, com pequenas variações, em suportes distintos, e aí não fazemos essa distinção do ponto de vista de versões independentes, mas consideramos uma mesma entrada em que apresentamos então as variantes nessa mesma entrada. Não sei se respondi. Posso aproveitar para mostrar também O Menino da Sua Mãe. Neste caso, seguindo o mesmo método proposto em mar português. Não sei se há mais alguma questão aqui no público. Eu tenho uma questão, se me permites, Ana, muito breve, que é a seguinte. Em primeiro lugar, parabéns pelo projeto, é também ingente e faz todo o sentido a apresentação de uma visão de conjunto da obra, portanto está completamente justificado. Muitos parabéns. A pergunta é muito concreta. Que ferramenta de visualização é que vocês utilizam para o grafo de redes, para gerar o grafo? Portanto, isso é codificado, não é? E depois terão que usar uma ferramenta de visualização, certo? Muito obrigado pelas palavras e pela pergunta. Refere-se a ferramenta de visualização no site ou nesta rede? Aí. Nesta? Sim. Isso não está no site? Está. Bom, está incorporado no site, mas é de facto independente. Pois, aqui não temos a pessoa certa para responder a essa pergunta. Eu, de facto, não sei responder a isso. A minha pergunta é toda interessante, porque realmente é uma ideia fantástica. Sim. E quando isso está codificado, é só encontrar a ferramenta certa. Exatamente, mas podemos tentar esclarecer em conversa essa questão, que foi uma ideia da equipa da Universidade de Colónia, da Ulrica, sim. E eu de facto não sei que ferramenta que é utilizada. Depois logo me dizes. Obrigada. Exato, obrigado. Obrigada, Sandra. Não sei se há alguma questão a partir de casa ou na sala ainda. A partir de casa, não. Não, pronto, então acho que é uma boa hora para irmos almoçar e encerrar a sessão da manhã. Voltamos às 2h30, não é? 2h30, pronto. Muito bem, a hora já vai Bom avançar. almoço, Uma horinha para e almoçar. até já. Bom almoço a todos, até já. Obrigada. Até já.